Muito bom dia, povo santo, sejam todos bem-vindos mais uma vez. Estamos dando início a mais uma madrugada com Deus, hoje, 2 de março de 2022. Já estamos dando início ao terceiro mês do ano de 2022 e aqui estamos nós em mais uma madrugada com Deus, com o propósito de estarmos nos preparando, clamando pela chuva serôdia, promessa do Espírito Santo, que o Senhor fez para todos nós. Aqui estamos nós com outros grupos de pessoas em todos os lugares, há pessoas como nós buscando a sonhada, tão maravilhosa promessa da chuva serúdia, para que possamos terminar a obra da pregação do Evangelho de Jesus volte logo. Não apenas aqui no nosso país, mas no mundo inteiro. Tem muita gente que precisa conhecer Jesus, e o evangelho precisa se espalhar, né? Somente através do poder do Espírito Santo. A promessa que o Pai fez para nós da chuva serôdia, somente através desse poder é que o evangelho será pregado em todo o mundo para testemunhar todas as nações, então virá o fim. E aqui estamos nós dando início a mais uma jornada em busca da promessa da chuva serôdia. Sejam todos muito bem-vindos, é uma alegria estar aqui com vocês. Eu gostaria de convidar alguns amigos para estar conosco em oração nesse momento. Eu quero convidar aqui o meu irmão Arnaldo. Só liberar o seu áudio aqui, Arnaldo. Muito bom dia, amigo. Seja muito bem-vindo. Bom dia, irmão Mário. Tá tudo bem com você? Obrigado. Graças a Deus. Quem é esse aí atrás, ou essa aí atrás, se formando aí atrás de você? Essa aqui é minha esposa. É a Roseane. Rosiane, se formou aí em nutrição, foi? Não, ela é pedagoga. Professora. É muito bom ter você aqui, Arnaldo. Eu quero convidá-lo a fazer uma oração de consagração, nos apresente a Deus nesse momento, para a gente dar início à nossa jornada. Pode ser, amigo? Travou a internet do Arnaldo. Você está ouvindo? Está travada a sua internet. Você consegue orar? Consigo, sim. Então, amigo, fica à vontade. Ok. Vamos ajoelhar, né? Maravilhoso Santo Deus, nosso Pai querido, que habita no mais alto dos céus, toda honra e glória seja dada ao teu santo nome, porque só o Senhor é digno. Em nome de Cristo Jesus, o teu amado Filho, nosso Salvador, nos encontramos em tua presença, Pai. Agradecendo a ti pelo dom da vida, pelas bênçãos, pelo cuidado, pela certeza da paz, do perdão. Para te pedir também nesse momento, Deus maravilhoso, que o Senhor esvazia-nos do nosso eu. Amém. Nos ajude a afastarmos de tudo aquilo que não te agrada, para que sejamos repletos do teu Santo Espírito, para que sejamos cheios, para que a chuva do seu Santo Espírito, a chuva serôdia, conforme prometido em tua palavra, seja derramada em nossas vidas e nós possamos testemunhar para as pessoas ao nosso redor. Amém, Toma Senhor. essa reunião de hoje, que seja direcionada por ti, Pai. Amém. O objetivo para o qual nós estamos aqui na tua presença, te buscando, seja alcançado segundo a tua vontade, para a honra e glória do teu santo nome. Te peço não porque há de nós méritos, mas é porque entendo que somos carentes, necessitamos de ti. E por isso pedimos no nome do teu amado Filho Jesus Cristo. Amém, Senhor Deus. Amém. 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 Obrigado, Arnaldo. Deus continue te abençoando ricamente, amigo. Amém. Vamos louvar o Senhor nesse momento. Vamos cantar esse hino que nós gostamos muito. O pastor Robson gosta demais desse louvor. Vamos louvar o Senhor nesse momento.
Eu só quero estar onde estás e viver em tua presença, ver a tua face o adorar. Junto a ti eu quero estar. Eu só quero estar onde estás, onde tudo é para sempre. Leva-me pra este lugar, pois eu quero ali morar. Eu quero estar contigo, vendo a tua face e sentar à mesa, envolvido por tua glória, na presença do meu Senhor. Eu quero estar, sim, eu quero estar contigo, ó Deus. Eu só quero estar onde estás e viver em tua presença, ver a tua face o adorar. Junto a ti eu quero estar, oh meu Deus. Tu és a força, a canção, e quando estou contigo, se sou fraco, tu és forte. Eu só quero estar onde estás, onde tudo é para sempre. Leva-me pra este lugar, se eu quero estar contigo, ó Deus. Se eu quero estar contigo, ó Deus. Muito bem, retornamos, né? Hoje eu tive a alegria muito boa de estar com o Arnaldo, o meu irmão Valadão, e a nossa irmã Márcia Andrade, viu, Robson? A Márcia Andrade, a Márcia, ela está voltando de Itaité para Salvador, nas suas orações aí intercedam em favor da nossa irmã que está retornando para Salvador. Participou ali conosco da sala, entrou no carro e o sinal perdeu. Olha aí, Deus abençoe, que ela tenha uma viagem Mário. tranquila. Pois não, pastor Robson? Eu também tive o prazer, a alegria de orar aqui com a Lisa, lá de Anápolis, né? A Lisa já tem um tempinho que está com a gente, alguns. E também com a irmã Daniele, de Belfort Roxo. A irmã Daniele, pelo que me consta, é nova aqui, né? Ela está se unindo à família da madrugada aí, viu? Seja muito bem-vinda, irmã Daniele. Seja muito bem-vinda, Daniela. É uma alegria ter pela você família aqui da irmã conosco, Daniele. viu? Estava conosco Mário. também no grupo da irmã Eliane, mas ela não ligou nem a câmera, nem o microfone, né? Ô, Mário, Oi, Angélica. é Paulo Sérgio. Ele pede oração pela mãe dele. A mãe dele foi internada. Aí, vamos orar pela mãe de Paulo Sérgio, tá bom? Certo, Pronto, Angélica. Vamos qual é o orar nome dela? agora. Lá, minha Angélica. Hein? O nome O nome dela? da mãe do irmão Paulo. Ele tá com a mão levantada aí. Veja aí como é o nome da mãe dele. Bota aí para ele Não. falar o nome da mãe dele. Eu quero até chamar a atenção aqui, viu, Angélica, que eu tenho pedido aqui pelo irmão Paulo Sérgio, mas não é o Paulo Sérgio que participa aqui no grupo, não.
não é? É o Paulo Sérgio, que Esse Paulo voltou a ser Sérgio é Paulo Sérgio internado, é o que teve. Camaçari. Esse é de Camaçari. O que eu peço é o de Feira de Santana. Ele está internado de novo, teve Uhum, trombose. Ele tinha tido um AVC e agora teve trombose. Então, continue orando pelo irmão Paulo lá. uhum. Pois não, Paulo, pode falar. Bom dia, Paulo. Como é o nome de sua mãe? Bom dia, turma. O nome de minha mãe é Alice Maria. Quando ela deu entrada pela manhã na UTI. Alice Maria. Vamos estar orando Isso. sim, Paulo. Ô, Mário, Sheilinha também levantou a mão aí, viu? Pois não, Sheila, bom dia. Bom dia, queridos. Eu pedi antes da palavra, porque depois fica ruim para falar. Para falar. Pena que o pastor Edson não esteja presente. Eu não vi ele até agora. Mas sexta-feira, dia 4, é um dia muito especial para mim, porque é meu aniversário. E eu vou me dar de presente o rebatismo. Que eu não Glória a fiz. Deus. Que Aê, maravilha. amém. Deus seja louvado. Olha aí, que Que bênção, bênção, viu? viu? Eu Sheilinha, sabia que Jesus te todos abençoe, iriam ficar muito Sheilinha. Que felizes. notícia maravilhosa, viu? Amém. Deus seja louvado. Bênção Então, pura, viu? Que dia mesmo? dia 5, É No um sábado. sábado, dia dia depois do 5. meu aniversário. Início da semana Sábado crescendo agora. em graça. É verdade. Parabéns, Sheila. Muito Tire bem, fotos, louvado faça seja vídeo, Deus. Nossa, manda pra gente aqui, viu? Exato. eu vou fazer de tudo. Pena que é no horário da escola sabatina, e aí não dá para fazer uma chamada para vocês, porque todos não estão envolvidos, Tá né? todo mundo na Aí vai igreja, é estar todo mundo verdade. envolvido na Mas, igreja. Mas você tira pastor, você foto, faz esteve um aqui vídeo ontem? aí curto de Vo- 10 segundos do seu batismo ali Você, rapidinho. Tá você bom. está em Vitória, é, Sheilinha? Espírito Vila Santo, Velha. Vila Ah, é Velha. Vila Velha. É vizinho Vila aí, né? Velha. Ok. Vizinho. Já Sim, tive questão aí. de Tem um minutos. amigo que mora aí no Espírito Santo, mora em Serra, que é vizinho também, coladinho com Vitória, pertinho aí. É Não é pastor, é tão pastor. coladinho. Pastor Adilson Menegaso. Mora aí. Ele é Parabéns, Sheilinha. capixaba Deus também. continue te abençoando Então, firme assim, nessa eu caminhada. gostaria. Amém. Eu gostaria que vocês estivessem orando. A irmã Silvia orou agora por mim, né? E a irmã Esther estava conosco também. Gostaria que vocês orassem porque até domingo tudo, do domingo não, até sábado, né? Tudo pode acontecer. Então, que o Senhor Deus esteja guiando tudo e todos ao meu redor Amém. para Vai dar que tudo eu certo, consiga. viu? Amém. Obrigada. Em Queria dar essa nome de notícia a Jesus. você. Deus abençoe, Deus Deus seja abençoe. louvado. Valeu, valeu. Nós vamos, nesse momento, estar apresentando aqui o nome da nossa irmã Alice Maria, a mãe do nosso irmão Paulo Sérgio, intercedendo em favor dela nesse momento. Se você puder e quiser ficar de joelhos, amigo, vamos orar. Então, fique como está mesmo. E vamos aqui interceder pela dona Alice. Senhor nosso Deus e bom Pai, que alegria podermos, nesse horário da madrugada, estarmos aqui, a igreja da madrugada, unidos em um propósito, somente um propósito, Senhor, de buscarmos a promessa que o Senhor fez para nós anos atrás, de que nos últimos dias derramaria sobre a tua igreja a chuva cerúlea para a proclamação do Evangelho, para que Jesus volte logo. Amém, Senhor. E aqui Amém, estamos amém. nós, Louvado Senhor seja Deus, Deus. em mais um momento de alegria, confiando na tua bondade, na tua misericórdia. E paramos agora, Senhor, para interceder em favor da tua filha, a irmã Alice Maria. Tem misericórdia Ela é a dela, mãe do Deus. nosso querido irmão Paulo Restaura, Sérgio. Senhor, tua Se vontade. encontra hospitalizada. Não sabemos o que está de fato acontecendo com ela, o seu estado, mas nós queremos colocá-la, Senhor Deus, em tuas mãos. Ela sempre Te esteve abençoa, em tuas Senhor. mãos. Nós queremos a confirmação, Pai querido, que o Senhor cuide da tua filha. Se for para restaurar, ó Deus, a sua saúde, que assim seja para a glória do teu santo nome. Que o teu nome seja exaltado na vida da tua filha, Senhor. Que ela volte para casa no mais perfeito estado de saúde, se essa for a tua vontade. Ser com seus familiares, Senhor, que vivem esse momento complicado, não é fácil ver alguém que amamos hospitalizado. É normal, é natural a aflição,
Então, Senhor, acalma o coração de todos que fazem parte da família da tua filha Alice Maria, Senhor. E também queremos agradecer, Senhor, a decisão da tua filha Sheila. A Sheilinha tomou a decisão de voltar para os teus braços. Ela já tinha voltado, Senhor, mas ela quer demonstrar publicamente que está de volta, Senhor. E ela toma a decisão do batismo, o santo batismo. Senhor, cuida da tua filha. Que até sábado, Pai, até o momento do seu batismo, o Senhor continue fortalecendo a sua fé, repreendendo qualquer tentativa do inimigo de interferir na sua decisão. Que o seu nome seja escrito no livro da vida, que o seu testemunho, Pai Santo, seja um instrumento do Senhor para atrair seus familiares, amigos, pessoas para aceitar a Jesus como seu Salvador. Muito obrigado por esse momento especial, pela decisão da tua filha Sheila, e muito obrigado, Deus, porque sabemos que o Senhor está cuidando da tua filha Alice. Nós oramos a ti e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Muito bem, Pastor Robson, nós estamos na jornada espiritual de 40 madrugadas. O tema geral é a importância do Espírito Santo no tempo do fim. São 40 madrugadas. Essa é a 35ª madrugada. 35ª. Estamos chegando ao final, né? Oi? Estamos chegando ao final. Estamos chegando ao final. E o tema de hoje, né? Pela segunda vez, vamos estar debatendo esse tema aqui. A marca da besta. E hoje vamos ter um tema que é bastante pertinente, né? Tem trazido muita confusão aí no meio dos nossos irmãos evangélicos, até mesmo alguns cristãos adventistas têm uma certa visão distorcida desse tema, né? Eu sempre digo, Mário, que as pessoas não leem, né? As pessoas não leem. Se lessem, não teriam essa confusão. Se já tivesse lido pelo menos umas 2 vezes o livro do Grande Conflito, elas não teriam dificuldade de entender o que vai acontecer no fim, né? Ô, Mário, eu queria pedir oração também para vocês. Eu vou estar viajando essa semana, eu vou fazer a semana de Mordomia Crescendo em Graça na igreja de Maniçoba, central do distrito de Maniçoba. Maniçoba é um distrito onde eu passei, eu fui o primeiro pastor do distrito. Quando abri o distrito, o primeiro pastor fui eu. E é um povo que eu amo muito, aquele povo lá daquela região, um povo muito bom lá em Juazeiro. E é uma igreja grande. Maniçoba é uma cidade, é um lugarzinho, Mário, desse tamanho, um ovinho, mas tem umas 3 ou 4 igrejas lá. Tem muita. A igreja central, na minha época, tinha 300 membros, é uma igreja enorme. E eu quero lá propagar aí os momentos a sós com Cristo, com aquele povo de lá. A gente quer ver se divulga lá, ver se o pastor leva o povo para começar a fazer esse trabalho naquela região ali. Okay. Então, orem por mim nessa empreitada. Maniçoba, terra boa, povo bom demais. Deus seja louvado, pastor. Vai dar tudo certo em nome de Jesus, viu? Em nome de Jesus. Vai fazer a semana toda ou só um dia? Vou fazer a semana toda, Mário. Vou estar a semana toda com eles lá. Quero ver se eu consigo lá trazer alguns para participar conosco na madrugada. Vou divulgar, vou fazer propaganda do nosso encontro, da família ID, da Madrugada com Deus, do MASC, que é para mais pessoas começarem a participar desse movimento de busca do Espírito Santo, né? Nós vamos fazer uma semana de oração aqui, mas nem agora não, lá para frente. Eu vou convidar o senhor para fazer essa semana de oração aqui conosco, pastor. Pronto. Vai ser um prazer tê-lo aqui conosco. Eu vou só confirmar com o pastor Edmilson. Mas esse ano eu já estou com minha agendinha já bem. Vamos ver aí a data aí, vamos ver, a gente combina. Vamos lá. Muito bem, vamos lá então, Mário. Eu quero abrir aqui com vocês a Bíblia, o livro de Apocalipse, capítulo 13. Você está com a sua arma na mão aí, a Bíblia. Apocalipse 13, verso 16, 17. Se você tiver com a sua Bíblia, acompanhe comigo a leitura. A todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca e o nome da besta ou o número do seu nome. Esse tem sido um tema, pastor Robson, que tem trazido muitas polêmicas,
como o senhor falou agora há pouco, as pessoas elas distorcem muito isso porque não leem, né? Eu já vi muitas coisas sobre isso, né? E o Ô, pastor Mário, Jair, mas ele fala sobre isso aqui, muitas especulações sobre esse tema. Pois eu, não. eu estava já na Camandaroba, tinha voltado para minha terra, isso na final da década de 80, início da década de 90, quando surgiu aquela marca, o código de barra. Lembra do código de barra, quando surgiu o código de barra Lembro, nos produtos? Menino, lembro, quando surgiu sim. aquele código de barra, foi um fuzuê entre os evangélicos, dizendo que ali era a marca da besta. E tinha uns que pegavam aqueles númerozinhos e calculavam para dar o 666. Eu sei que era uma confusão. Eu me lembro bem disso lá, porque os irmãos da igreja começaram a ouvir essas histórias, começaram a procurar. Eu digo, irmãos, pelo amor de Deus, vão estudar a Bíblia, Espírito e Profecia, para vocês não ficarem se deixando levar por essas conversas desse povo que não sabe das coisas. Né? E aí Aí, era o código de barra, era o código de barra. E não tem nada a ver. A Bíblia é muito clara sobre qual é a marca da besta. E o Espírito de Profecia nos traz a iluminação aí para a gente entender. Mas surgiu essa zoada lá. Eu me lembro que teve uma época também que eu recebi um jornal de uma denominação religiosa, uma certa denominação, onde tinha um robô bem grande com um número 666, dizendo que esse robô era o que ia colocar e imprimir na testa das pessoas o 666. Rapaz, olha, foi tanta zoada que já teve sobre esse assunto. é E muita confusão. a mais recente, quer dizer que não é tão recente assim, quando eu estava no distrito do Junco, me lembro que um irmão lá do ramal mandou um vídeo falando sobre o chip na mão, né? Aqueles Isso. microchip ia ser implantado nas pessoas, que já era ali a marca da besta e tal. Então as pessoas, às vezes, né? E aqui o pastor Jair Góes, ele enumera aí, né? Ele cita aqui uma relação, né? Será um documento de identidade unificado com o número 666. Por falar nisso, pastor, o primeiro da lista aqui, agora, recentemente, isso foi essa semana, viu? Hoje é quarta-feira, segunda-feira, passou no Jornal Nacional a nova identidade, né? Você já viu, né? A nova Sim. identidade tem todas as informações. O senhor acredita, pastor Robson? Olhe, irmão nosso, viu? Não é de outras igrejas, não. Disseram que a marca da besta vai estar nesse. Eu digo, irmão, vai ler Espírito Profecia, não tem nada a ver. Ah, eu não vou fazer esse identidade. Pois eu vou fazer, mas eu vou fazer porque facilita, você não está saindo tanto documento. É muita bobagem que esse povo fala, viu? A segunda Com relação da certeza. lista aqui será um chip, né? Como o senhor falou, produzido pela NASA, Uhum. que será implantado embaixo da pele, da mão direita, sobre a fronte, e por aí vai, né? Será uma tatuagem, olha que absurdo, com uma sucessão de 3 números, 6, né? Quem identificará, que vai identificar quem poderá comprar ou vender. Chega a ser hilário, viu? Será uma Pois moeda é. global que quem não tiver não poderá comprar ou vender. E a última a mais recente, é a máscara que vem da China. Pastor Robson, é O muita povo coisa, inventa Pastor coisa, mano. Robson. O Riquelme quer falar aí, viu? O Oi? Sávio. Sávio. Sávio tá querendo Pois não, participar. Sávio, bom dia, meu querido irmão. Olá, amados, né? Eu acho muito interessante esses esses temas, né? Muito interessante mesmo, acho muito massa. Olha o interessante, o inimigo de Deus, ele ama, né? Tirar a atenção do povo do que é o certo, né? E É colocar várias verdade. cortinas de fumaça. Uhum. O inimigo, ele traz ali, o pastor Robson até trouxe a questão do início, né? Que foi o código de barra. Aí depois veio o QR Code. Aí depois veio inúmeras coisas, o chip, né? Muitas pessoas agora, até a vacina já colocaram como uma Até a marca. Também vacina, sabe? é verdade, sabe? É verdade. Mas você percebe que ele quer tirar a atenção do povo de Deus para a tecnologia, porque ele sabe que vai ser o meio por qual nós iremos pregar nos últimos tempos de uma forma massiva. Nós nunca Verdade. conseguiríamos alcançar pessoas lá no âmago da Amazônia, lá dentro das montanhas andinas, sem a tecnologia, sem a internet.
Então, ele colocando essa cortina de fumaça, dizendo que a tecnologia é que nos iriam levar para a marca da besta. Olha, nós temos irmãos hoje em dia que pregam contra a tecnologia. Irmãos, como é que eu vou pregar contra a tecnologia? Eu estou usando a tecnologia neste momento para me aproximar de Deus juntamente com vocês, para pedir o Verdade. Espírito Santo. Ou seja, ele quer que pessoas que não estudam a Bíblia, muito menos o Espírito de Profecia, se embriaguem com essas teorias para que elas não aceitem a tecnologia que irá salvar milhões nos últimos tempos. É pela rádio Novo Tempo, é pela TV Novo Tempo, que milhares estão sendo alcançados e irão ser alcançados nos últimos tempos. Quando Amém. nós Verdade. estivermos à frente nos tribunais, as pessoas irão nos assistir nas TVs e perguntarão por que é que eles estão nos tribunais, por que é que ele não guarda Deus. E ali, por meio do Espírito Santo, bocas humanas irão pregar verdadeiramente e muitos serão convertidos em seus lares por meio da televisão, da internet e muitas outras tecnologias. Valeu, É isso aí, Sábio. Sam. Muito bem colocado, Sábio. Verdade, viu? Valeu, Arnaldo também amigo. levantou a mão, viu, Mário? Quem? Arnaldo estava com a mão levantada aí também. Arnaldo. Pois não, Arnaldo, meu querido irmão. Pode abrir seu áudio, Arnaldo. Na realidade, eu estava aqui lembrando só da pistolinha também, né, de medir a temperatura aí, que é medir às vezes na mão ou na testa. Ah, sim, é É verdade. porque a gente é muita coisa, moço. É Tanta muita coisa que a gente confusão. acaba esquecendo. É o que o Sábio falou, Infelizmente. né, Arnaldo? O inimigo E, ele cria essa infelizmente, o inimigo cortina de tem ganhado fumaça. terreno com isso, né? O inimigo ele cria essa cortina de fumaça para tirar a atenção do verdadeiro sentido. Mas, pastor Exato. Robertson, a marca da besta, o pastor Jair gosta que não é um sinal visível, né? Exato. Não é visível, né? E ele disse que a melhor maneira de a gente identificar aí a marca da besta é fazendo paralelo com o selo de Deus. Então, o diabo é assim, tudo aquilo que Deus faz, ele cria uma outra coisa para concorrer, não é? O que eu acho interessante, Mário, é sobre a questão da marca da besta e o selo de Deus. Nós vamos entrar nisso aqui, porque nós aprendemos na Bíblia que o selo de Deus é o sábado, né? Aprendemos que o sábado é o sinal de Deus. E é interessante a colocação, né? Veja, o sábado é o 7º dia da semana. Esse é o selo de Deus, sinal de Deus, é o dia do descanso, né? Aí nós vamos receber agora a marca, aí vem agora a marca da besta. A marca da besta é algo que se contrapõe ao sinal de Deus, né? E é interessante porque nós já sabemos e vamos continuar estudando aqui para entender isso, que a marca da besta será exatamente o sábado espúrio, que é um dia de descanso que não é o bíblico, que foi estabelecido pelos homens, que é o domingo, não é? E o domingo é o primeiro dia da semana. O sábado é o último, quer dizer, um é o contrário do outro, né? Um é o primeiro, o outro é o último. Agora eles estão aonde? Coladinhos um no outro ali, né? Quando termina um, começa o outro. Vocês estão entendendo? Então, veja, eles estão bem perto, embora um seja o primeiro e outro seja o último, né? Então, nós aprendemos aqui em Ezequiel 20, versos 12 e 20, que são textos bem conhecidos, né? Ezequiel 20, verso 12, né? Também lhes dei os meus sábados para que servisse de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica, né? Para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Então, o sábado é colocado como sinal de Deus. Esse é esse dia que foi definido por Deus desde a criação, né? O sábado foi dado lá no início do mundo, quando o pecado não havia entrado ainda em nosso planeta, né? Então ali foi dado o sábado. E ele é depois, então, apresentado como parte da lei de Deus que foi dada a Moisés lá no Monte Sinai. Lembrando sempre, irmãos, que a lei de Deus é a única parte das Escrituras que Deus não mandou ninguém escrever. É a única parte das Escrituras que o próprio Deus escreveu. A Bíblia diz que foi escrito pelo dedo de Deus, né? E dentre os mandamentos que estão ali, nessa tábua, nas tábuas dos 10 mandamentos, está o 4º mandamento, que é o sábado, né? Lembra-te de dissar para o santificar. Então, este mandamento está ali. É interessante porque Jesus diz em Mateus 5,17 que ninguém pode tirar, né? Até que os céus e a terra passem, nenhum tio
não é? Ou um J e um tio serão tirados da lei de Deus até que tudo se cumpra, né? Então, o que é que acontece? E é interessante porque o mandamento do sábado é o maior dos mandamentos. Se você pegar lá os 10 mandamentos, você vai ver que o sábado, o mandamento do sábado, é o maior dos mandamentos, né? É aquele que tem uma maior quantidade de letras, de frases, é o sábado, né? Então, como é que a gente pode tirar um mandamento inteiro quando Jesus disse que nem um tio, nem um J jamais se omitirá da lei até que tudo se cumpra, né? Então, o quarto mandamento ele faz parte da lei que será usada para o julgamento de todo ser humano, segundo Tiago 2, versos 10 a 12, né? Nós temos ali que nós vamos ser julgados pela lei da liberdade, tá certo? Então, para guardar o sábado como selo de Deus, ninguém vai precisar andar exibindo o número 7 na fronte, né? É uma questão de assentimento e de fé, é aceitação e fé, tá certo? Então, ele diz aqui que em linguagem profética, a mão é símbolo a mão significa pacto ou aliança, e a fronte significa concordância, assentimento ou convencimento. O que é que nós entendemos quando a Bíblia diz que o sinal será colocado na fronte ou sobre a mão direita, né? Mas o selo de Deus é só colocado sobre a fronte. Estão lembrados disso, né? Que até que selemos em suas frontes os servos do nosso Deus, né? Ali, quando o anjo manda, uma voz diz assim que os anjos segurem os ventos, lá em Apocalipse 7, né? Até selarmos na fronte os servos dos nossos Deus. Então, veja, o selo de Deus é colocado na fronte, mas a marca da besta ela é colocada na fronte ou sobre a mão. Por que isso? O que é que isso significa? Não é? É porque é o seguinte, como o pastor Jair Góes colocou aqui, a fronte é símbolo de mente, de assentimento, de concordância, ou seja, quem vai receber o sinal na fronte? Aqueles que aceitam, né? Racionalmente, intelectualmente, eles analisam a situação e aceitam. Por isso que o selo de Deus é só colocado na fronte. Por quê? Porque ninguém é obrigado a receber o selo de Deus. Ninguém será forçado. O selo de Deus ele é aceito. A pessoa ouve, ela considera e ela toma a decisão de receber esse selo na sua vida. Ela aceita que o sábado é o dia do Senhor, ela é convencida pelas Escrituras e pelo Espírito Santo de que o mandamento permanece e ela aceita racionalmente, intelectualmente, voluntariamente guardar o sábado, não é? Observar o dia do Senhor. Muito bem. E os que recebem a marca da besta? É a mesma coisa. Aqueles que vão acreditar, vão aceitar que o sábado foi tirado e que no domingo é o dia do Senhor. Eles vão aceitar intelectualmente, voluntariamente. Não, o dia do Senhor não é o sábado, é o domingo. Nós guardamos o domingo, que é o domingo que é o dia do Senhor, né? É o dia que Jesus ressuscitou e nós, então, guardamos o domingo. Então, isso é uma decisão intelectual, uma decisão voluntária. Esse vai se receber a marca da besta na fronte. E na mão, quem vai receber? São aqueles que, mesmo sabendo que o domingo não é o dia do Senhor, não é o dia de descanso, né? E que o dia do Senhor é o sábado, eles vão transgredir o sábado, mesmo sabendo que é o dia do Senhor, vão transgredir por causa da questão trabalhista, né? A mão é símbolo de trabalho, né? Então eles vão trabalhar, eles vão com medo de perder os seus privilégios, né? De sofrer as restrições. É como agora aqui na questão da vacina. Teve muita gente que não queria se vacinar, não queria vacinar, optou por não se vacinar, mas por causa dos decretos, por causa de que ele não ia poder viajar, ele não ia poder trabalhar, ele não ia poder entrar em determinados departamentos, ele acabou tomando a vacina, não porque ele concordasse ou quisesse, mas para não perder os privilégios, não perder os benefícios que ele teria se ele tomasse a vacina. Então, é mais ou menos o que aconteceu agora nessa época de pandemia. Vai acontecer no final. Então, para a pessoa não perder o emprego, para ela não ter dificuldades, então ela vai aceitar a marca da besta. O Igor quer falar aí, Mário. Irmão Igor. Igor Barros, meu amigo Igor. Bom dia, Igor. Memória, tem Rita. Bom dia, meus irmãos. Também com a mão levantada. Bom dia. Veja só que Deuteronômio 6, verso 4, diz assim: Ouça, ó Israel, o nosso Deus é o único Deus.
ame o Senhor, de seu Deus, de todo o coração, de toda a tua força. Aí o verso 7. Ensine com persistência aos seus filhos. Converse com eles quando estiverem sentados em casa, estiverem andando, caminhando, quando estiverem deitados, quando se levantar. Aí o verso 8. Amarre-a como um sinal no braço, tendo também na testa. Escreve nas portas de sua casa, nos seus portões. Aí vai. O que a gente entende que, como o nosso pastor comentou aí, a marca da besta, o selo de Deus, está exclusivamente relacionada ao quê? A adoração, né? A marca da besta está relacionado o que eu penso a respeito de Deus. O que eu penso. Ninguém vai ser forçado a ser marcado pela marca da besta. Ninguém vai ser forçado, como o pastor comentou. Nos últimos tempos, isso já está acontecendo, muitas pessoas já estão tomando a sua posição a respeito de Deus. E quando as duas bestas se unirem, vai ser naturalmente, as pessoas vão estar já seladas, tanto para a glória, tanto para receber o castigo eterno. E o interessante é que isso está relacionado ao que eu penso, o que eu falo, o que eu faço, o que eu deixo de fazer, o que eu não deixo de fazer, porque, como Deus falou aqui, tudo que eu venho a fazer está relacionado a amar a Deus ou não. Ok, Igor. E uma coisa que me chama a atenção, pastor Robson e demais irmãos, em relação à vacina, é que o mundo inteiro, não foi um estado, não foi um município, não foi um país, foi o mundo inteiro. Então, não haverá dificuldade quando for se estabelecer essa aliança, né? Esse novo, o selo da besta, a observância. Então, não vai ter dificuldade. Você perceba que foi algo que atingiu o mundo inteiro e com muita facilidade as pessoas, né, foram impostas, né? Alguns lugares houve até ameaça para que as pessoas tomassem a vacina. Mas vejam, se o mundo conseguiu parar para que todas as pessoas fossem vacinadas, irmãos, não vai ter dificuldade não em relação ao selo da besta, né? Irmã Rita, obrigado, Igor, pela sua participação. Oi. Bom dia, irmã Rita, pode falar. Paz do Senhor. Meus amados, tem um detalhe aí que eu sempre respondo às pessoas quando elas vêm com essa questão de que o selo da besta é isso, é aquilo, aquilo outro, como o pastor Robson, divinamente inspirado por Deus, está colocando, o Igor, o irmão Mário, todo esse conceito de que Deus já, toda essa visão que o Senhor já nos mostrou, porque o grande conflito é uma guerra de conceitos, né? Satanás passou muito tempo tentando mudar o conceito dos anjos a respeito de Deus. O livro História da Redenção nos diz que ele ia aos anjos e falava aos anjos que Deus, a lei de Deus era impossível de ser guardado, falava mal sobre Deus para aqueles anjos, já que ele era o porta-voz daquela corte de anjos. Ao mesmo tempo, ele dizia para Deus que os anjos estavam insatisfeitos com o governo de Deus. Mas, enfim, quando ele conseguiu gente suficiente, ou anjo suficiente, né? Enfim, chegou o momento que a graça de Deus cessou e a guerra nos céus aconteceu. Nós não esqueçamos de um detalhe, como eu sempre digo, não, as coisas vão acontecer de forma bem, como diz o livro O Grande Conflito, que vai acontecer de uma forma tão assim natural, que, como o Igor colocou aí, como todos estão colocando, que o conceito já está sendo formado. Então, quando chegar o momento final, não vai se ter dificuldade de se distinguir, de estar distintos os dois grupos. Os que vão ter o selo de Deus e os que vão receber o selo da besta. Os que já têm o selo de Deus e os que vão receber o selo da besta, porque
todo esse momento de preparo, do que eu penso, qual o meu conceito a respeito de Deus, qual a minha decisão. Agora, a Bíblia nos diz que serão dias difíceis. A senhora White descreve, inclusive o livro Preparação para a Crise Final, né? Todo esse, que não vão ser dias fáceis. Agora, eu acho que o que mais confunde a mente das pessoas em estar dizendo, é a vacina, esse e aquele, qual método será usado, não é, para se identificar o povo que tem o selo de Deus. Quando vem o critério de dizer que o povo de Deus não vai poder comprar e nem vender, é lógico e claro que haverá um critério para se identificar. Agora, qual o critério? Nós não sabemos, nem a Bíblia revela. Agora, eu sempre digo para as pessoas o seguinte, olha, nós não podemos ficar perdendo nosso tempo e gastando nossas energias para se preocupar qual método os homens da lei vão usar para que coagir o povo de Deus, porque, literalmente, nós não vamos poder comprar e nem vender. A Bíblia nos diz que o inimigo do homem serão da sua própria casa. Muitas famílias estarão rachadas, né? Meio a meio. Uns vão receber o selo de Deus, outros não. Outros vão estar do lado da besta. E o certo é que o povo de Deus passará pela tribulação de Jacó. Não vão ser dias fáceis. Para se escolher, está sendo agora, porque a linha entre o santo e o profano ele tem se criado, Laodiceia principalmente, tem criado uma linha muito tênue, ou seja, essa tênue para quem está do outro lado da situação, querendo uma vida espiritual, uma mistura do santo e do profano, quem não está vivendo realmente, como o Igor colocou aí, como já foi colocado. Mas sabemos que a partir do momento em que o povo de Deus se posiciona, a ira do dragão se levantará com a ferocidade referente a ele. Porém, a Bíblia nos diz que nem um fio de nosso cabelo cairá. Agora, que método será usado para identificar, para lhe barrar de você não comprar e não vender? Para você não ter direito, nós não sabemos e não nos interessa. O interessante é a gente focar em estar selado com o selo do Espírito Santo. É isso que eu digo para as pessoas. É lógico que haverá um método de identificação. Não vai ser às cegas. Cadê? Você guarda o sábado? Você é o povo do sábado? E aí você dizer sim ou não. Não vai ser assim. Haverá formas de identificar. As sanções, o Satanás não vai brincar em serviço. Agora, que método vai ser usado, nós não sabemos. Né? Isso aí não é interessante, não, irmão, saber. Porque, também não me querendo ou agora, não, vai acontecer. Agora, o que eu acho é que as pessoas estão confundindo, o Satanás está trabalhando para confundir as pessoas qual método que será usado para identificar. E o que é o selo, nós sabemos. Agora, como será identificado o povo que guarda o sábado é que é a questão. E isso aí não nos interessa. Isso aí não é preocupante, não. O mais importante é estar firmados. Mas, irmão, será que vai ser um chip? Vai ser... Meu irmão, não me interessa. Se preocupe em estar com o selo de Deus em sua vida. Que método Satanás vai usar ou vai deixar de usar? O dragão vai se levantar, viu? Quando essa cúpula do mal se juntar, que métodos eles vão usar para ficar bem claro quem está do lado dele e lançar todas as dores, todas as dificuldades sobre o povo de Deus? Nós não sabemos, não vai ser difícil. Não vai ser difícil. Verdade. Pode ser a documentação única, talvez. Qual é o método que vai identificar? Não sei e não estou interessado em saber. Nem vamos viver especulando que método vai ser. Temos que viver nos preparando para ser selado. Como eu sempre digo, uma vez você selado pelo poder do Espírito Santo, venha o que vier. Não vai representar nada para você. O que vai representar é a escolha que você já fez. Então, eu sempre digo para esses irmãozinhos que, às vezes, irmãos, é ansiedade, é como o irmão Robson colocou, é ansiedade, é a falta do estudo,
agonia, porque hoje, com a questão de... Hoje mesmo, eu fui barrada, que eu não tinha tomado a vacina, eu fui barrada de entrar em determinado local. E eu não levantei campanha nem contra, nem a favor, entendeu? Eu acho que cada um tem que buscar a Deus e ir se resolvendo, crendo que Deus está no comando de tudo. Agora, como o irmão Robson falou, hoje está fácil barrar quem tomou vacina e quem não tomou, é o cartãozinho. Que método eles vão usar não é problema nosso, não. Não é problema nosso. Eu sempre digo, irmão, sossegue seu coração. Não é problema nosso. Mesmo porque, Marita, isso vai acontecer, querendo ou não, irmãos, a gente não vai impedir isso de acontecer. Primeiro porque é profético. Agora também, né? também não vamos cometer o erro de não imaginar que haverá um método criterioso de identificação. Né? A questão, irmã Rita, não é o método aqui, é identificar esse sinal da besta. Exatamente. Não, eu só estou o dizendo método o seguinte, em si, a gente sabe que vai acontecer. né? Vai acontecer. Forma-se pela tecnologia, e com certeza será pela tecnologia, né? Sem dúvida nenhuma. A questão é que nossos irmãos ficam fazendo especulações porque não leem. Né? Não aí confunde, só a questão. Né? Confunde o sinal da besta com o método que vão se usar para identificar quem tem um sinal. Aí começa a imaginar... Irmãos. Oi, pastor. Veja, essa questão do selo da besta, ou do selo de Deus e o sinal da besta, a irmã está falando de método. Hoje em dia, todos nós já somos observados. Então, essa questão... Inclusive, eu recebi até uma mensagem outro dia aqui no celular, no WhatsApp, sobre essa questão. As pessoas já sabem quem é você, elas sabem o que você faz. Nós hoje, todos nós já somos controlados de certa forma, entendeu? Você ter um aparelho como esse que nós estamos usando para nos comunicarmos aqui nesta manhã, já é uma maneira de localizar a gente, de nos identificar. Nossas movimentações financeiras já dizem quanto nós ganhamos. Né? Olha, eu sou aposentado, eu recebo ligação de vários bancos aqui, que eu nunca tive contato com eles, mas eles têm o meu número, eles sabem que eu tenho um empréstimo no banco, eles sabem quanto é que eu pago, eles sabem quanto foi que eu tomei, eles sabem tudo. Então, isso vai ser na hora mais de simples. identificar vai ficar fácil, isso é mais simples, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum isso aí, não. Ok? O importante, o que nós precisamos definir aqui é entender, é conhecer qual é o selo da besta e qual será, qual é o selo de Deus e qual será a marca da besta. Esse é o mais importante. A gente identificar isso. E aqui, o pastor Jair Góes, ele chama a atenção aqui do que está em Hebreus 8, verso 10, né? Sobre a impressão dos mandamentos na mente, no coração das pessoas, não é? Essa é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Aí lembrando que Igor colocou aqui, né, a questão de adoração, a quem adoramos, se servimos ao Senhor. E a maneira de demonstrar quem adoramos está na nossa obediência, na submissão que teremos ao Senhor, né? E aqui ele diz que o coração é símbolo dos sentimentos e emoções e a fronte é símbolo do intelecto e da razão. A marca da besta tem que ver com união, aliança e concordância com Babilônia. Lembrando aqui que Babilônia é a confusão religiosa que nós veremos no final do tempo, né? O selo de Deus simboliza união e concordância com a lei de Deus. Então, nesse caso específico, com o sábado, por ser o símbolo da criação e da autoridade de Deus. E a marca da besta simboliza a união e concordância com o dia da besta, e nesse caso específico, não é? Com o dia de culto escolhido pela besta para refletir sua supremacia e sua autoridade. Então, o que vai estar em jogo aqui é quem manda na nossa vida, tá certo? Eu estava ontem dando um estudo bíblico e mostrando lá a questão das pessoas que rejeitam o mandamento por causa da tradição. Lembra que Jesus criticou os fariseus por causa disso? Vocês rejeitam o mandamento de Deus por causa da vossa tradição. Não é? Em vão me adoram ensinando preceitos que são doutrinas de homens. Então, aliás, ensinando doutrinas são preceitos de homens. Então, veja, é a quem adoramos, a quem servimos, a quem obedeceremos. Aí vai definir que selo ou que marca estaremos recebendo,
né? Então, as pessoas vão rejeitar o mandamento de Deus por causa da tradição humana. Vai se deixar de lado o dia que o Senhor estabeleceu pelo dia que o homem do pecado, o poder romano, estabeleceu, né? Então, aí nós temos essa... Ele diz aqui que não haverá neutralidade, né? O Apocalipse ele é muito claro que no último embate do grande conflito só existirão dois lados. Todos os moradores da terra terão que escolher um lado. Eu queria chamar a atenção de uma outra coisa, Mário, é que, segundo o Espírito de Profecia, a irmã White diz que ninguém ainda recebeu a marca da besta. Ninguém recebeu a marca da besta. Verdade. Ok? Ninguém recebeu. Por quê? Porque ainda não foi colocado diante da humanidade, não é, de maneira clara, que eles terão que fazer uma escolha. Então, quando ficar claro isso, quando for estabelecido o dia espúrio, quando for votado o decreto que vai levar todas as pessoas a observarem o domingo, aí sim as pessoas estarão fazendo escolha aí. Mário, tem gente querendo falar aí. Sávio. Pois não, Sávio. Interessante, né? O povo, né, que falava que nós, adventíssimos, éramos conspiradores, né? Era uma teoria da conspiração, a nova ordem mundial. Olha que interessante você abrir o seu celular, né, a sua televisão, e está na CNN, né, está em vários jornais, a seguinte enquete: a nova ordem mundial. Não era conspiração? Né? Eu acho muito interessante como as coisas vão se caminhando para a verdade. A Bíblia traz tudo isso, né? Irmãos, nunca foi tão fácil o governo controlar as pessoas. Ele mandou você ficar em casa e todo mundo, seja rico, seja pobre, seja negro, seja branco, seja evangélico, seja não, ficaram em casa, né? E muitos governos estaduais do nosso país e de muitos outros até prenderam, bateram em quem não obedeceu. Então, você nota que não é uma teoria, é algo concreto que vai acontecer e que a cada dia mais se estreita. Olha o que aconteceu, olha a jogada, né? Como é algo de Deus, a profecia de Deus se cumpre perfeitamente. Durante a pandemia, a natureza se recuperou, buracos na camada de ozônio acabaram, foram recuperados. Ou seja, qual será o intuito? Vamos criar um dia, pegamos o poder político, vamos criar um dia para que as indústrias, as empresas, as pessoas não trabalhem, para que não seja emitido gás carbônico, gás nocivo à natureza, e para que a natureza seja preservada. Então, a pessoa pega aqui as pessoas que gostam do ambientalismo, porque eles viram isso na pandemia. Espécies que estavam sendo extintas começaram a reviver, está ali multiplicando. Então, o ambiente melhorou. Isso é testificado por cientistas. Então, vem um poder religioso. Nós temos que criar um dia para que a família se una, porque a família está sendo muito destruída. Então, vamos ali criar um dia para que seja o dia da família, o descanso, em que o pai de família que passa a semana toda trabalhando, se una a sua esposa e a seus filhos, e neste momento eles ali estarão unidos, né? Seja nas suas igrejas, seja nos parques, adorando a natureza. Então, unem-se essas duas ideologias, um pelo meio ambiente e outro pela família. Então, se institui o domingo como dia da família e dia de preservação do meio ambiente. Então, quem é que vai falar isso contra? Essa ideia é maravilhosa. Você vai estar ali guardando um dia no qual você estará com sua família, um dia que você estará ajudando o meio ambiente e que todas as empresas irão cumprir essa ordem, né? Porque é pela natureza e pela família. Ou seja, aí vem uma galera e fala assim, não, isso daí está errado, a gente não vai guardar esse dia, porque o dia de guarda é o sábado é que se deve ser guardado. Eles vão falar assim, sim, não tem essa não, gente. Todo mundo aqui tá com a certeza de que o domingo é o dia ali de guardar,
né, de guardar, né? O poder religioso vem dizer que é o dia de Deus e o poder político é o dia ali do meio ambiente, né? De estar cuidando do meio ambiente. Ou seja, percebe-se como está se afunilando, ou seja, irmãos, Cristo está muito próximo e os seus sinais estão aí. Eu quero que aconteça Só logo. queria chamar a atenção de uma coisa, Mário. Oi, Só pastor queria chamar a Robson. atenção de uma coisa nessa fala do sábio. Veja, o nosso problema não é com respeito à guarda do domingo, não esqueça disso. A igreja não vai se levantar contra a guarda do domingo, ok? Nós não vamos nos levantar contra a guarda do domingo, nem vamos transgredir o domingo, certo? Nós não vamos. A irmã White, ela chama a atenção disso. Nós não devemos afrontar as leis. Se sair uma lei para a gente não trabalhar no domingo, a gente não vai trabalhar domingo, porque o nosso problema não é com o domingo. O nosso problema não é com o domingo, irmão. Você lembre disso. O nosso problema é com o sábado. O problema não vai ser guardar o domingo, irmãos. O problema é transgredir o sábado. Não esqueçam disso. Então, o problema nosso não vai ser isso. Se eles tiverem 2 dias da semana de feriado, melhor, né? A gente vai ficar 2 dias, sábado adorando o Senhor, e domingo é descanso. Vamos aproveitar para fazer trabalho missionário, pregar o evangelho, levar mensagem para as pessoas. Agora, o problema vai ser quando eles quiserem, porque parou no domingo, ter que trabalhar no sábado. O problema vai ser aqui. Vai ser que porque o domingo vai ser o dia de feriado, vai ser o dia de descanso, então todo mundo vai ser levado a trabalhar no sábado. Aí é que vai estar o problema. É aí onde nós vamos nos levantar. Nós não vamos trabalhar no sábado, porque o sábado é o dia do Senhor. É como a irmã Rita colocou antes da fala dela, essa questão do sábado, a gente tem que ter consciência agora, amadurecimento agora, né? Fortalecimento agora, porque isso vai ser imposto, pastor Robson, isso vai ser imposto mesmo. É profético, irmãos. Vai se dizer, não, esse povo aí tem que ser domingo, não é sábado. E como a irmã Rita falou no início da fala dela, é uma questão de preparo agora. Eu preciso crer nisso agora. Intimidade com Deus, né, Mário? Oi? Tem que ter intimidade com Deus. Resumo de tudo isso. Tem que ter intimidade com Deus. Irmã Rita, a senhora pediu a palavra, pode falar. Outro dia, um grupo de pessoas da faculdade, pessoal da faculdade, uma amiga minha, que ela falou sobre o estudo que tinha tomado, e eles me procuraram, eu disse, irmã Rita, me explica uma coisa. Dona Rita, me explica uma coisa. A senhora diz que a Bíblia, eu digo não, a Bíblia diz que essa questão desse decreto será de cunho mundial. Agora me explique, há muitos países que as religiões não creem no Pai, não creem no Filho, não creem no Espírito Santo. Que o evangelho nem chegou lá. Esse evangelho que a senhora prega aqui nem chegou lá. Como é que este povo vai se aliar em um decreto para constranger os guardadores do sábado? Porque a senhora sabe que as religiões que crê no Pai, no Filho, no Santo Espírito, tem essa crença, a senhora sabe que não é universal. Há grupos infiltrados, mas há países que, como o Japão e muitos outros, que Deus não é a pessoa, o Deus que eles creem não é o Deus pregado pelo Evangelho. Me explique, então, como é que vão se unir tudo num decreto só. E é importante a gente pensar nisso, porque o mundo pede uma resposta, irmãos. E se nós pregamos essa verdade, precisamos estar preparados. Nós sabemos que os 2 braços haverá, um deles será a imortalidade da alma, segundo a senhora White fala, que é uma crença universal, né? O diabo disse no Éden que o homem não ia morrer e não morrer, e essa crença ela se tornou universal. E o que diz no Apocalipse é que o cálice de Babilônia estará cheio da sua prostituição, ou seja, como eu expliquei para ele, segundo a Bíblia, ninguém vai ser convocado a mudar de religião. Eles serão convocados a adorar os seus deuses. Quem é satanista, adore. Quem é budista, adore. Quem é... Quer dizer, não estou falando aqui de religião nenhuma, não. Né? Eu estou falando o que a Bíblia diz e como isso vai acontecer se muitas crenças convergem com o Evangelho. Então, todos serão convocados a adorarem os seus deuses, por isso que o cálice da besta, estará da mulher vestida de vermelho, de escarlata, está cheio de abominações, porque se unirão todas as crenças,
Ninguém será convocado a mudar de fé, a mudar de crença, a unificar uma religião. Se unificará o dia, que é o selo de Satanás, né? É bom que nós estejamos preparados para responder isso aí. E o pastor Robson pode nos falar melhor sobre isso. Porque quando nós falamos, é muito fácil a gente entender dentro do nosso contexto. Mas, a nível de mundo, isso muda de figura, né? É preciso a gente entender que métodos serão usados, o que é que a Bíblia diz que a besta fará para que todos, o mundo, todo o planeta vai estar envolvido nesse processo. Então, ficará um povo seleto, que são os guardadores do sábado, de lado. Mas estará todo mundo. A Bíblia diz que será que o dragão se levanta com a besta e toda a nação, todas as nações estarão envolvidos nisso. Então, foi essa pergunta que eles me fizeram. Olha, tem um vídeo do pastor Michelson Borges, onde ele fala sobre o ecumenismo, e ele mostra sobre essa questão da união das igrejas e dos interesses. Ele cita os ateus, os agnósticos, né, os céticos, todos aqueles que não têm a fé em Deus, que não acreditam em Deus. Ele mostra que eles serão unidos por outros motivos. Mas todos, como disse a irmã Rita, exatamente, mas todos estarão juntos nessa decisão global. Nós vivemos global. Hoje, Pronto, seguinte, pastor Robson. É muito importante. Só falando um pouco aí, viu, João? Mas todos terão oportunidade de ouvir a mensagem do sábado também. Não vamos esquecer disso, né? Sim, exatamente. Porque é o seguinte, o evangelho no momento será que for... pregado. Lembremos uma coisa, do evangelho, da mensagem do terceiro anjo, será pregado. Agora, o que estamos falando aqui é porque, para muitos irmãos, é muita dificuldade de entender. Porque, como o pastor Robson colocou aí, serão utilizados, e o rapaz também, outros métodos para que todos se unam. A gente precisa entender que, quando eles forem colocar, o diabo, essa cúpula maldita, for colocar isso em prática, eles não vão usar o sábado, eles vão usar outro método para atrair a união de todos e estabelecer o domingo como dia de guarda. Então, quem fica fora disso aí somos nós, que somos os guardadores do sábado. Irmã Rita, não vamos... Irmã Rita, quem não estiver com o cordeiro estará como o dragão. Exato, a Romário. forma como isso vai acontecer, a gente não tem que se preocupar, como a senhora disse. A preocupação mesmo, irmãos, é estarmos conscientes de que Mas essa preocupação, irmão Mário, não digo preocupação, esse conhecimento devemos estar em nossa mente, de que a forma como esse momento vai chegar será uma forma muito que o diabo vai fazer para unir, né, todos numa só decisão. Será uma forma, e a gente já vê, a gente já percebe essa movimentação. A gente já começa a ver essa movimentação. É bem claro a gente entender que a questão, eles não vão botar a questão de unidade de religião. Não é dizer que o decreto dominical vai juntar todo mundo numa religião só, porque os países não vão abrir mão. Isso não vai acontecer. O meio ambiente é um meio excelente para a união. É o meio, exatamente. É através disso. É como a gente pessoal, fala, né? É uma especulação nossa. Irmãos, muita coisa. Não, na realidade. Atenção, esse assunto a gente vai passar o dia todo aqui não tem como, comentando essas coisas, porque tudo é especulação. Mas lembre de uma coisa, preste atenção. Vai nos levar a lugar nenhum. Preste atenção. Quem é o movimento religioso do final do tempo é Babilônia. É Babilônia. O que é Babilônia? O que é Babilônia? É uma religião só? Não, é uma difusão. Exatamente. Em Babilônia há espaço para toda crença. Babilônia significa confusão religiosa. Ou seja, cada um, como a irmã disse, Rita já colocou, as pessoas não vão precisar mudar de religião, elas só vão ter que se adequar àquilo que será estabelecido pelo mundo, por esse governo global. Lembre que a Bíblia fala que haverá união de igrejas, as igrejas vão se unir, não é que elas vão deixar de perder a sua identidade no meio das... Não, elas vão se unir em torno daquilo que é comum. O que é que vai ser comum para essas religiões, sejam elas cristãs ou não cristãs? Um dia de descanso. Que dia será esse?
o domingo. Então, não importa onde a pessoa está, se ela é pentecostal, católica, é agnóstico, ele é ambientalista, ele é crê no ET, não importa. O importante é que vão se unir em torno daquilo que é comum, ok? Nós temos que entender isso. Vão se unir em torno daquilo que é comum. Vão preservar suas características peculiares, mas vão ter uma parte daquilo que é comum a todo mundo. Assim era a Babilônia. O que a Babilônia fazia? Se você olhar para a história bíblica, qual era a questão de Babilônia? Como é que Babilônia fazia? Babilônia assimilava as pessoas e parte de suas crenças. Elas levaram Daniel e o povo para lá, para a Babilônia, e lá eles trataram bem, não é? E eles foram conquistando esse pessoal para crer no que eles criam. Vocês estão entendendo? Esse é o método de Babilônia. A Babilônia está assimilando a religião caldeia. Ela era uma religião sincrética, ela absorvia parte de todas as religiões, então tinha aspecto de várias religiões ali dentro da religião babilônica. Então, Babilônia é usada como símbolo desse movimento final exatamente por isso, porque ela aceita, não é, as práticas de várias religiões. Então, tudo é bem-vindo, vá fazendo parte. O importante é que você se enquadre aqui no que eles querem. Ok? Então, no final do tempo, vai ser assim. Tá certo? E tá aí, irmão Mari, Robson. Isso pode vir pelo lado econômico, o lado que o irmão falou aí, né, do meio ambiente, da família. Eu creio que vai ser usado um misto de situações. Agora, o único que terá a fé pura e única é o que vão levar o selo de Deus. Esses estarão unidos por uma só fé. O povo de Deus Pastor é o povo Robson, que vamos guarda os concluir, mandamentos pastor. e tem O um tempo testemunho de já não Jesus. nos permite delongas. Nós já É isso que eu estamos estou falando 5h30 aqui. da Nosso manhã. tempo extrapolou demais. Nós avançamos Não é? demais. Vamos avançar para a gente fechar. Lembrando, queridos, que o Pronto. selo de Deus está na lei de Deus. Não é? Amém. E o selo da besta é uma imitação. Então, tem a ver com a adoração. Exatamente. Um dia da semana. O método, como vai ser? Isso aí, irmãos, a gente não vai chegar a lugar nenhum. A ideia é nos manter firme naquilo que a palavra de Deus nos convida a ser fiel nos princípios da sua lei de Deus. E isso nos leva ao 4º mandamento, que é o sábado. O selo da besta está relacionado a uma adoração espúria, a um sábado pagão. E o selo de Deus está relacionado à lei de Deus, o 4º mandamento. E não estiver com o cordeiro, com certeza vai estar do lado, porque não haverá ninguém neutro nessa confusão. Pronto, Mário. Como é que você sintetiza isso aí? É o seguinte, irmãos. Quem não receber o selo de Deus, automaticamente receberá a marca da besta. Como vai Se ser? você não como aceita o selo de Deus, vai se vai receber ser a marca. através do Acabou. comunismo. Porque não tem neutralidade nisso, né? Não haverá tem apenas como dois você grupos, ficar duas neutro. religiões. Apenas dois povos, os salvos e os perdidos, né? Duas religiões, a falsa e a verdadeira. Então, a decisão é tomada, está sendo tomada hoje, deve ser tomada hoje, né? E ele diz aqui, quem deixar para decidir quando chegar a hora, não terá tempo para se decidir, ou terá que tomar decisão sob pressão, né? E por causa disso poderá tomar decisão errada. A pergunta é, você já tomou a sua decisão? Hebreus 4:7, se hoje ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração. Então, precisamos buscar o Espírito Santo, é o que estamos fazendo aqui na madrugada, para que ele nos cele, né? Coloque em nossa fronte o sinal de Deus, o selo de Deus, para o dia da redenção, que sejamos selados com o Espírito Santo, né? Que nós possamos nos firmar aí em fazer a vontade de Deus. E essa tem sido, pastor Robson e demais irmãos, tem sido uma questão debatida maciçamente, porque até mesmo os grupos religiosos já estão indo nessa onda de ecumenismo, viu? Pode acreditar, eu trabalho num ambiente que os nossos irmãos, eles falam nesse sentido, e quando a gente tenta mostrar que é uma cilada, que é um engodo, eles não aceitam, amigos, eles não aceitam. Então, nós estamos caminhando, como o Sábio falou, a irmã Rita também falou, está funilando. Como o isso vai cristianismo acontecer? apostatado, ele já não faz diferença de fé para fé, não. Não faz não, irmã Rita. Está todo mundo aceitando isso como natural. Olha, aí é que entra, Mas queridos, é um a nossa comportamento decisão. natural lá. A decisão deve ser tomada hoje. Lógico que o Senhor vai usar o Espírito Santo para chamar os seus filhos para sair dessa confusão, como ele diz em 18:4, sai dela, povo meu.
E isso vai acontecer, queridos. A minha decisão, a sua decisão hoje é permanecer onde nós estamos. Esse é o caminho. O pastor Robson também foi muito feliz quando ele disse que a questão não tem nada a ver com sábado. Irmãos, a gente não vai transgredir o sábado, a gente não vai transgredir. Irmãos, quando ele dissesse, olha, domingo é dia santo, acabou, ninguém vai trabalhar, vai fechar, nós vamos estar prontos, irmãos. Muitos de nós seremos mártires. Muitos de nós vamos dizer assim, não, nós não vamos entrar em choque, mas o dia do Senhor não é domingo. O dia para descansar vai ser sábado. E quando esse decreto foi estabelecido como decreto universal, porque a gente já vê, né, pastor Robson, em algumas cidades, alguns municípios, as câmaras de vereadores homenageando e tal, estabelece domingo como dia de guarda. Esses decretos não vão nos fazer mal nenhum. Agora, quando a união desses países, a besta, os três poderes se unirem, irmãos, aí sim. Mas até lá, queridos, nós temos que ter consciência e maturidade espiritual de permanecer onde estamos. Permanecer inteiramente fiéis até que Jesus Cristo venha. Se vamos ficar na cadeia, se vamos ser eliminados, se vamos sofrer, olha, o mais importante é estar do lado de Jesus. Pois não, pastor Robson? Não. É isso, não falar nada não, Marcos. Pronto. É isso mesmo, é permanecer firmes. E nós estamos aí. vendo, pastor Robson, irmã Rita, Sávio, vocês, todos nós estamos vendo que realmente a coisa está caminhando para isso. E quando isso acontecer, amigos, fiquem tranquilos. Não se turbe o vosso coração. O Senhor vai estar conosco. O nosso pão, a nossa água será certo, queridos. O Espírito Profecia diz que as armas dele se tornarão palhas diante de nós, porque o Senhor vai estar conosco. E uma vez que estivermos do lado do Senhor, amigo, fique tranquilo. Pode vir de onde vier, pode ser o que for, estaremos firmes ao lado do Senhor Jesus. Esse é o meu desejo, Amém. É o seu também? Eu quero estar pronto. Amém. Quero estar do lado daquele que vai nos guardar, queridos. Não há o que temer. Jesus é o nosso guarda, ele vai nos guardar, ele vai nos abençoar. E vamos encerrar, queridos, cantando esse hino, né? Inteiramente fiéis. Eu acredito nisso, irmãos. Vamos nos manter inteiramente fiéis, que o Senhor fará parte dele. Vamos lá. Não vou mais pensar no que passou ou deu errado. Aquilo que Deus começou irá crescer, pois tem o seu cuidado.
É exatamente isso que temos que ser, queridos, inteiramente fiéis. E para isso, nós precisamos do Espírito Santo. Precisamos que ele nos use, que nos dê poder, nos dê autoridade, nos dê coragem, nos batize. Porque quando tudo isso estiver chegando ao seu final, só haverá dois grupos, amigos. Os que estarão com o selo de Deus e os que tiverem com o selo da besta. E nós temos o selo de Deus. Permaneça fiel. Custe o que custar, queridos. Mas o Senhor nos recompensará com toda certeza e estaremos para sempre com o Senhor. E aqui chegamos ao final. Amém. Pastor Robson, eu gosto demais desse tema, viu? Pena que não temos tempo para isso, porque é muito gostoso falar sobre isso, a gente aprende cada coisa. Toda vez que a gente fala sobre esse tema, sempre estaremos aprendendo alguma coisa nova. Irmã Rita, muito obrigado pela sua participação. Sávio, você é um jovem dinâmico, Sávio, é muito bom ouvir você, ok? Rodrigues, Pastor Robson, mais uma vez a nossa gratidão. Particularmente, eu já falei isso aqui, vou repetir, eu amo ouvir o senhor falar, Pastor Robson. Você é um homem de Deus, é um homem sábio, é um ungido do Senhor. Chegamos ao final, queridos. Lembre-se sempre disso. Eu oro por você, você ora por mim, e Deus sempre vai agir por cada um de nós. Estaremos aqui amanhã novamente, 4h da manhã, para juntos buscarmos a promessa da chuva serôdia e aprendermos mais da palavra do nosso Deus. Pastor Robson, nos apresente a Deus, encerrando assim a live desta noite, dessa madrugada. Ok, meus irmãos, vamos orar então. Oremos. Glória e louvores sejam dados ao Senhor, que tu és bom, tua misericórdia dura para sempre. Obrigado, Senhor, por mais uma madrugada em que estivemos juntos para clamar pelo Espírito Santo. Enche-nos do poder do Espírito, porque aqueles que são guiados pelo Espírito Santo certamente não serão enganados pelos ardis de Satanás nos últimos dias. Que possamos nos submeter a este Espírito maravilhoso, que ele continue transformando a nossa vida, nos capacitando a testemunhar do teu amor, da tua palavra e a permanecer firmes e fiéis aos teus escritos, aos teus mandados. Fica conosco nesse dia, nos use para a tua glória e para o teu louvor, ilumina a nossa mente, nos dando sabedoria para discernirmos as coisas que estão acontecendo no mundo, compreendendo que Jesus está bem mais perto de voltar. E que assim possamos levar a outros esta esperança e esta certeza para a salvação nossa e dos que nos ouvem. Fica conosco neste dia, nos dá a tua bênção. Amém. É o que nós te oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Muito obrigado, queridos. Deus abençoe a todos. Um ótimo dia. Amanhã estaremos aqui 4h da manhã, mais uma vez, para juntos aprendermos da palavra do nosso Deus e buscarmos a promessa da chuva serôdia. Um grande abraço, um ótimo dia. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo.